Bom, senhores, daremos continuidade aos conceitos de equilíbrio químico, falando agora sobre o produto de solubilidade. Quando é que a gente vai estar trabalhando com produto de solubilidade? Quando a gente tiver um equilíbrio heterogêneo e eu tiver, nesse caso, a dissolução de um eletrólito. E o que é um eletrólito? É uma substância, é uma espécie que em meio aquoso ela conduz corrente elétrica. Por quê? Porque existe a formação de íons. Então, vai haver uma dissociação dessa espécie e aí eu vou ter, nesse caso, a formação desses íons. Então, eu trouxe aqui o conceito para a gente estar trabalhando e ver como é que a gente pode estar montando a fórmula de KPS e finalizar, enfim, o conteúdo de equilíbrio químico. O que é então o produto de solubilidade? É a razão não, desculpa. É o produto, ou seja, a multiplicação, tá? Entre a concentração dos íons produzidos ou liberados por um eletrólito qualquer, que pode ser uma base ou um sal, de baixa solubilidade, isso quer dizer que ele não se solubiliza, não se dissolve bem, quando esse sal é adicionado à água. Então, nada mais, nada menos, eu vou ter o que? Uma substância, e aí aqui está representada pela letra X e Y, YB e XA. Essa substância, quando em meio aquoso, ela vai originar aqui os íons BY e AX. Esse B e esse A são os coeficientes estequiométricos, aqueles que no cálculo de Kc a gente transforma em potência. Aqui a gente vai estar montando de forma semelhante. Então, como é que seria a fórmula de KPS, tá? Para essa substância aqui genérica. Então, eu vou ter que o KPS é a multiplicação entre os íons BY e AX, tá? Lembrando que o B e o Y, eles também vão virar aqui o meu índice aqui da potência, tá? Eles vão virar, desculpa, eu botei o B aqui é o A. Eles vão virar o valor aqui que eu transformo em potência. Eu trouxe aqui um exemplo do sulfato de bário. O que acontece com o sulfato de bário quando é colocado em meio aquoso? Ou seja, quando eu dissolvo essa substância em água. É formado os íons de bário e os sulfatos aqui. E para eu calcular o KPS, então, o que é que eu faço? Vou pegar a concentração do bário e multiplicar pela concentração do sulfato, tá? Veja que o coeficiente é 1, então eu não preciso transformar eles em potência. Observação. Por que não entra nesse caso o valor da concentração do sulfato de bário? Lembra que a gente colocou que as substâncias sólidas e líquidas, elas não entram no cálculo de constante porque elas são constantes? Então, é por isso que o sulfato de bário não vai entrar no cálculo de concentração, tá? Ou no cálculo do KPS. Nesse caso, a gente vai ter ele aqui, ó, porque aqui antes seria Kc, né? Pelo que a gente vem trabalhado, que é a concentração dos reagentes dividida pela concentração, desculpa, a concentração do produto dividida pela concentração dos reagentes. Como o meu reagente, nesse caso aqui, a minha substância, o meu soluto, ele é um sólido, então ele vai vir a sua concentração para aqui, ó,
BaSO4, ela viria para aqui, que é uma constante. Então, uma constante vezes outra constante vai gerar a constante KPS, que é dada como produto de solubilidade, certo? O que é que o meu produto de solubilidade, então, de fato, vai indicar? Vai indicar o quão a minha substância, o quão o meu eletrólito, ele é solúvel ou não, quanto eu consigo dissolver, certo? E aí, quando chega ao equilíbrio, o que é que ocorre? Nesse caso aqui, que a gente está trabalhando o sulfato de bário, as espécies iônicas e o eletrólito, eles entram em equilíbrio, ou seja, os íons produzem o eletrólito, que é o sulfato de bário, e o sulfato de bário produz os íons aqui, tá? Então, vai haver, nesse caso, um equilíbrio, e nesse instante a gente tem uma solução aqui que é denominada como saturada, ou seja, eu vou ter a concentração máxima ali de sal dissolvido, tá? Então, se eu acrescentar mais sal, o meu solvente, que é a água no caso, ele não vai conseguir dissolver, vai haver a formação de íons e os íons vão trabalhar no sentido contrário para formar o sulfato de bário sólido no caso. Então, a gente vai ter aqui, ó, a formação de um corpo de fundo maior. Quanto mais sulfato eu adicionar, mais corpo de fundo eu vou ter, certo? Então, vai inicialmente haver a formação dos íons até que a solução se torne saturada, que é quando chega ao equilíbrio. Então, bola para frente e vamos trabalhar aqui mais dois exemplos que eu trouxe para a gente montar aqui a formulazinha do cálculo do KPS, tá? Então, como que seria aqui? Ficaria a fórmula do KPS para o sulfato de sódio em água. Então, a gente observa que há a formação dos íons Na e SO4. Eu sei que o sulfato não vai entrar na fórmula porque é um sal e aí aqui não tem, mas é sólido. Esses dois íons aqui a gente tem que é aquoso, é que na imagem que eu cortei não tinha os estados, né? Mas o que eu sei é que esses dois íons aqui é que vão entrar na fórmula e vão compor o valor de KPS, a concentração desses dois íons. Veja que aqui eu tenho o coeficiente 2 na frente do íon do sódio aqui. Então, eu vou multiplicar o 2 pela concentração do Na+, e esse 2 também, ele eleva aqui, se transforma em potência, tá? O SO4 não tem coeficiente na frente, então eu não vou ter aí uma potência, certo? Então, a multiplicação da concentração do SO4 pela concentração do sódio, tá? Do íon Na+, que é o sódio. Lembrando de multiplicar por 2 e ainda elevar a potência. Então, feito isso, a gente descobre o valor de KPS, que é o produto iônico dessa substância, o produto de solubilidade dessa substância. Para o hidróxido de magnésio, o que é que eu vou ter? Então, aqui, ó, veja que para o magnésio eu não tenho coeficiente, já para o íon hidroxônio eu tenho. Então, o hidróxido de magnésio entra no cálculo? Não, porque é sólido, tá? Então, só vai entrar os íons em solução aquosa aqui, que no caso é a concentração do Mg, tá? 2 mais, vezes a concentração do OH menos. Nesse caso, eu vou ter a potenciação aqui e ainda a multiplicação por 2 por causa da presença do coeficiente 2 aqui, certo? A pergunta é, como é que eu sei
se vai haver o coeficiente ou não, se eu simplesmente pegar o sal e não tiver a equação química. Vocês vão analisar quem é o sal de vocês e vai perceber que o íon formado é um cátion e é um ânion. Então, vai haver aqui, ó, uma quebra. O cátion é o sódio, o sulfato é o ânion, tá? Então, observe que eu tenho dois sódios aqui, ó. Dois sódios se ligam, apenas um sulfato. Esse 4 é do oxigênio, o sulfato é apenas um. E aí eu vou ter o 2, o coeficiente 2 do sódio aqui na frente e do 1 aqui também, tá? Do sulfato aqui na frente. Então, o 2 vai fazer uma diferença no cálculo e o 1 não faz, a gente não precisa porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. E aqui no magnésio, se vocês observarem, é o magnésio ligado a dois hidróxidos. Veja que esse 2 não é só para o hidrogênio, é para o OH, para a hidroxila, certo? Então, nesse caso, eu vou ter dois hidróxidos, ele vira um coeficiente, e aí ele vai fazer parte aqui da potência no cálculo de KPS. Quais são as bases que são solúveis e quais são as bases que são insolúveis ou pouco solúveis? Nós temos uma divisão e aí a gente vai estar lembrando das famílias lá que já trabalhamos antes. As bases solúveis são as bases de metais alcalinos da família 1A, tá? Então, praticamente, desculpa. Cadê, gente? As bases solúveis são as bases de metais alcalinos. Acho que eu vi uma troca aqui. Esse aqui vem para cá. Não é isso, senhor? Não. As bases solúveis são as bases da família dos alcalinos terrosos. Eu acho que eu vi erro aqui. Pronto, agora eu já consertei. Que na verdade eu esqueci de colocar. As bases solúveis, né, são as bases de metais alcalinos, aqueles lá da família 1A, tá? Então, lembrar da tabela periódica, a gente já tem comentado aqui muito da família 1A e da família 2, que as bases dessas famílias são bases fortes, né? E aí agora a gente vai trabalhar com a solubilidade. As bases de metais alcalinos, que são os da família 1, elas são bem solúveis, então significa que eu vou ter uma concentração de íons, né? Notável, e aí o meu produto de solubilidade ele vai ser relativamente alto em relação às outras bases. As bases pouco solúveis vão estar aqui, ó, com os elementos da família 2, que são os alcalinos terrosos. Então, eu vou ter bases que solubilizam pouco, né? E aí, quer dizer que o meu KPS ele vai ser intermediário, eu vou ter uma concentração baixa de íons aí nesse meio. Já as outras bases, as formadas por outros metais que não alcalinos nem alcalinos terrosos, vão ser praticamente insolúveis. Então, eu vou ter uma quantidade baixíssima de íons ali, ou nenhum. Então, esses sais, essas bases, elas não vão se misturar, elas não vão se dissolver a água. Então, nesse caso, eu não vou ter a formação de íons e o meu KPS ele vai ser bem baixo, tá? Porque eu vou ter pouquíssimos íons no meio. Então, lembrar, família 1, bases muito solúveis, vai ter um KPS alto, significa que se dissolve bem. Por exemplo, o hidróxido de sódio, né? O NaOH. Então, eu vou ter um KPS alto, por quê? Porque ele se dissolve bem, é uma base forte que apresenta em meio aquoso uma dissociação boa. Já
O hidróxido de magnésio já não tem uma solubilidade tão boa, né? A gente vai estar trabalhando com elementos da família dos alcalinos terrosos. E outros, tá? Outros metais, que se não o I2, eu não vou ter, nesse caso, uma boa solubilidade, certo? Então, KPS baixinho. Para os sais, o que é que eu tenho? Os sais de nitrato e nitrito, tá? Que possuem esses ânions aqui, quando ligado a qualquer cátion, eles são bastante solúveis, certo? Então, independente do cátion, os nitratos são bem solúveis. Já os acetatos, que são esses aqui, os halogenetos, ou seja, cloreto, fluoreto, brometo e iodeto, tá? Que possuem esses ânions aqui, quando ligado a esses cátions, que são cobre, prata, mercúrio e chumbo, eles são praticamente insolúveis, tá? Eu vou ter uma solubilidade bem baixinha aí. Então, cloreto de cobre, cloreto de prata, fluoreto de chumbo. Quando eu tenho um desses elementos aqui ligado a esses aqui, formando um sal, eu vou ter um sal que é praticamente insolúvel. Já os sulfetos também, eu esqueci de associar aqui, ó, sulfeto de prata, sulfeto de chumbo, sulfeto de mercúrio não são bons formadores de íons, e aí eu vou ter um KPS baixo. Já os sulfetos, os carbonatos, os fosfatos e os demais ânions, quando ligados a quem? A amônia família 1A, ó, veja a família 1A, lembrando, família 1A, família 1A, família 1A. Então, eles são o quê? Solúveis, bem solúveis, o KPS vai ser relativamente mais alto quando eu comparo com os demais, certo? E aí eu trouxe aqui uma comparação para a gente estar relembrando as soluções saturadas, insaturadas ou supersaturadas, tá? O que é que eu vou ter? Quando eu tenho um produto de solubilidade que é menor que o valor do meu KPS, que é tabelado, porque KPS é um valor experimental, ele vai indicar o quão a minha substância ela é solúvel em água até o ponto do equilíbrio, que no caso é o ponto de saturação. Então, se o meu produto de solubilidade, o valor que eu calculei lá, for menor que o meu KPS, significa que a minha solução é insaturada, tá? Entre aspas, é uma solução que é fraca. E se for igual, se o produto de solubilidade, né, que eu calculei lá nas minhas continhas, der igual ao KPS da questão, então significa que está no ponto de saturação, que chegou ao equilíbrio, certo? E se o produto de solubilidade for maior que o valor de KPS, a solução será saturada com um corpo de fundo. Então, se der maior, nesse caso eu vou ter uma solução super saturada, se os íons estiverem dissolvidos, aí eu vou ter condições especiais. Ou ainda vai haver aqui a formação do corpo de fundo, como a gente viu lá no copo, ó, eu vou ter o sal ou a base sólida aqui no meu recipiente, certo? Então, esses são as três comparações que eu queria que vocês relembrassem aí. Efeito do íon comum. O que é isso? Veja, eu tenho uma substância, uma espécie que está dissolvida lá em meio aquoso. E supondo que está em equilíbrio, o que vai acontecer se eu dissolver, se eu acrescentar uma outra espécie que possui um íon parecido, né? Um íon igual, ou os dois, ou um só, né? Pelo menos um dos íons do que está lá no meu meio. O que vai ocorrer? Vai ocorrer a perturbação do equilíbrio e vai tender a voltar ao equilíbrio. Como assim, Pro? Eu trouxe aqui um exemplo do AgCl em água, do cloreto de prata em água. Então, ó, o que vai ocorrer? A formação dos íons Ag+, e Cl-. Se a esse meio aqui, que eu coloquei AgCl,
e também adicionar o ácido clorídrico, o que é que vai ocorrer? Deixa eu aumentar o tamanho desse recipiente para ficar mais visível. Olha só, aqui tinha a água, eu adicionei a GCl, o cloreto de prata. Junto a isso, eu adicionei o ácido clorídrico também. Ó, mas eu tenho 2 íons aqui, ó, iguais, tá? Então, quer dizer que vai haver um aumento da concentração do íon Cl-. Se o sistema estiver em equilíbrio, o que vai ocorrer é ele tentar se restabelecer e o cloro vai começar a reagir. Veja, o ácido clorídrico é um ácido forte, ele se dissocia bem em água. Então, nesse meio, o que é que eu vou ter? Ag, Cl, né? H+, e Cl do HCl também. Então, veja, eu vou ter uma quantidade maior dos íons de cloro. Para o equilíbrio se restabelecer, vai haver, nesse caso, a formação de volta do AgCl. Então, vai haver, nesse caso, uma redução da concentração de cloro e de prata, formando a AgCl. O meu KPS não vai ser alterado, por quê? Porque houve a diminuição da quantidade dos íons Ag+, e aí eu vou ter, nesse caso, a formação da minha substância sólida, que é o cloreto de prata, certo? Então, toda vez que for adicionado uma substância que possui um dos íons que seja comum aos do meu eletrólito, vai haver o restabelecimento do equilíbrio, formando-se de volta o meu eletrólito até que se restabeleça novamente, né? Como eu acabei de falar, redundando agora. Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa. Aqui, não. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, a gente vai estar trabalhando uma atividade onde vocês vão estar trabalhando os conceitos de íon comum e a dissociação aí dessa substância eletrólita em água, eletrolítica em água, e a montagem da fórmula de KPS, tá? Nós não vamos trabalhar a matemática, vamos só trabalhar os conceitos aí do cálculo de KPS. Um cheiro e um queijo, espero que vocês tenham compreendido.